Segundo Reis capítulo 5, versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou o rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder a vida ou a morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia um homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. E disse Eliseu: vá em paz. Deus, nós pedimos a tua misericórdia. Nós clamamos a ti para que tudo isso que nós viemos fazer hoje tenha razão de ser, tenha um sentido. Podemos ter cantado muito bem, podemos ter contribuído muito bem financeiramente, mas nenhuma dessas contribuições serão válidas se o teu Espírito não encontrar em nós espaço para que essa palavra produza vida dentro de nós. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e fale mais uma vez ao coração do teu povo. E que a tua voz seja a voz que transformará o nosso interior. Em nome de Jesus.
muitos recados, acredito, de Deus hoje para as nossas vidas. Eu continuo pensando muito sobre a igreja, eu não paro de pensar em igreja. E continuo pensando muito nessa questão da igreja ser tão secularizada, da igreja ser tão fria, tão carnal. Eu continuo pensando muito como que a igreja ainda consegue ter as suas medidas de soluções de problemas de vida ainda tão parecidas, tão equivalentes ao mundo. Igreja que confia no seu próprio braço, na sua própria força. A igreja que não consegue abrir mão dos seus valores. Ela nem entende o que é isso. Ela nem entende bem o que é abrir mão de valores, de abrir mão do si. Mas ao mesmo tempo uma igreja muito fantasiada. Ao mesmo tempo uma igreja muito pintada. Ela declara uma coisa, ela diz, ela abre a boca, ela consegue cantar que o nome do Senhor é santo, ela consegue cantar que não há outro, ela consegue cantar que eu entrego minha vida, que eu abro mão, ela consegue cantar que abre mão dos sonhos, dos planos, dos projetos. E muitas vezes isso é apenas fantasia. Apenas fantasia. E eu continuo vendo que a igreja precisa ter um encontro com o dono dela. Precisa se encontrar com o dono da igreja. Ela precisa aprender a chorar aos pés do dono da igreja. Ela precisa aprender a depender dele. Ela precisa aprender a esperar nele. A saber que a vitória sempre vem, mas ela sempre vai arrancar algumas lágrimas de nós. O encontro real com Deus transforma o nosso ser de uma forma tremenda. Quando eu li essa passagem, essa semana, alguns versículos que saltam, algumas passagens que saltam, e eu vi um recado de Deus para as nossas vidas muito, muito profundo. Primeiro a gente enxerga Naamã um homem muito conceituado, muito respeitado. A gente olha aqui no versículo 1, como diz que Naamã, que era o comandante do rei da Síria, do exército do rei da Síria, ela vai dizer assim: era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, né? Não era qualquer homem. O interessante é que no contexto desse tempo, o camarada que adquiria, que tinha lepra, ele tinha que ser retirado do convívio social, porque a lepra era transmissível e não tinha cura. Então não era simplesmente uma punição. Você pegou lepra, você está sendo punido. Não, mas era um senso de proteção, de não permitir que a doença alastrasse, avançasse. Então as pessoas eram tiradas do convívio social, eram retiradas da cidade. E ali, como não tinha cura, ela estava... era certo que a sua morte ia chegar em mais dias ou menos dias, né? Pelo fato de ser transmissível. Mas Naamã tem uma situação muito interessante, porque ele é um homem muito importante, ele é um comandante do rei da Síria, e é o exército da época, né? Nessa época o exército da Síria era o exército, e ele era o comandante geral desse exército. Ele tinha relação direta com o rei da Síria, e o rei da Síria o estimava muito. O rei da Síria o estimava muito, gostava muito dele, a ponto de saber que ele pegou a lepra, né? Como está dizendo assim: mas esse grande guerreiro ficou leproso, né? Lá no finalzinho fala: mas esse grande guerreiro ficou leproso. E agora, o que fazer quando a lepra o alcançou? O que fazer quando
o que alcançou a vida dele, estava naquele momento decretando o fim da sua vida, decretando o fim dos seus sonhos, decretando ali o fim da sua caminhada, da sua carreira, do relacionamento com a sua família. Tinha família. O que fazer agora? O que fazer quando aquilo que não tem mais jeito chega na nossa porta? A gente é marcado por situações assim. Ou a gente vê situações assim. Se você não vê na sua casa, você vê na do seu amigo, do seu vizinho, de situações dizendo assim, olha, a lepra chegou. Em outras palavras, está dizendo assim, não tem mais jeito. Alguém já falou isso? Não tem mais jeito, não dá mais. O que a gente faz? O que Naamã tinha que fazer? Dinheiro não poderia trazer cura, o seu prestígio não poderia trazer cura, o seu poder em dar ordem não poderia trazer cura, nada poderia trazer cura. Mas em um desses investidas, eles levam para casa cativa uma menina, e uma menina que ouvira falar e conhecia Eliseu. E aí então essa menina, imagino que pelos corredores ela ouve que o comandante do exército está com lepra. Eu acho esse ponto também tão fantástico, tão tremendo, porque olha o coração dessa menina. Ela tem a convicção de que Naamã está com lepra, mas eu não sei se ela não tem noção do que seria lepra, ou se a noção era que Deus usava aquele homem poderosamente, porque ela diz, olha, se o meu Senhor estivesse em Samaria, há um profeta lá que curaria ele. Então eu não sei se ela não tinha noção que o problema era grande demais, ou se ela enxergava o que Deus fazia através da vida desse profeta, o que seria maior. Já percebeu que Deus fala que nós precisamos ser como criança? E como criança é perder a noção do tamanho do problema. Como criança é perder a ideia de que o problema é tão grande. Por quê? Porque em contrapartida existe um Deus que age muito maior. Como criança nós não fazemos julgamento, como criança nós não medimos, como criança nós não simplesmente trabalhamos o conceito humano de ser, mas como criança nós confiamos na palavra de alguém. Uma criança confia tanto no seu pai que o pai pode dizer, vem filho, pode pular que o pai te pega. O que essa criança faz? Ela pula. Porque na cabeça dela o pai jamais vai falhar e o pai vai pegar. Então ela não enxerga a altura, ela até enxerga a altura, ela até sente o friozinho de pular daquele local, mas a maior não é a altura, mas o maior é quem está esperando. Então quando a lepra vem, quando a situação que não tem mais jeito vem, o que nós fazemos? Essa menina ouve essa história e aí fica, o que ela valorizava mais? Aonde sua mente, a sua visão estava mais firmada? Será que ela tinha noção do que seria lepra naquele tempo? Eu imagino que sim. Imagino que sim. Mas o coração dela está tão arrebatado por Deus que ela diz, olha, se o meu Senhor soubesse e conhecesse o profeta que tem na minha terra, ele curaria. Então a Bíblia diz, então Naamã partiu, no versículo 5, na parte B, então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Naamã partiu para conhecer o profeta, para que através do profeta ele fosse curado, mas ele vai com
350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. Quase que uma troca, uma relação de troca. Uma relação de, se eu for curado, se aquele profeta me curar, eu vou dar isso aqui para ele. Isso se chama o quê? Pagamento. Isso se chama justificativa de pagamento. De encontrar ao profeta. E se o profeta lhe curasse, então ele estaria dando como oferta. Mas isso é um pagamento. Quantas vezes nos aproximamos de Deus com pagamentos, irmãos? Quantas vezes fazemos propósitos com Deus como forma de pagamento, para tentarmos ver se Deus contempla a nossa necessidade? Quantas vezes falamos para Deus: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou te dar isso. Se o Senhor fizer essa transformação na minha família, eu passo a servir o Senhor dessa forma. Se o Senhor fizer... O que é isso, gente? É um encontro com o profeta e depois eu quero ofertar a Deus alguma coisa, como se Deus estivesse muito se importando com o dinheiro, com o ouro, ou sequer com o seu ou o meu trabalho, ou sequer com o seu ou o meu serviço, ou até mesmo sequer com com a sua ou a minha adoração. Deus é tão Deus e Deus é tão grande que nem sequer da sua adoração Ele precisa. Ele não se torna mais Deus porque você o adorou. Ele não se torna mais Senhor porque você o exaltou. Ele é Deus em essência. Ele é Senhor. Ele não precisa de mais nada. Ele não vai ser mais completo. Ele já é completo. Ele já é pleno em todas as coisas. Então o que Ele faz por mim e por você, não faz esperando alguma coisa em troca, porque de nada Ele tem necessidade. Ele faz porque ama. Ele não faz esperando de mim, de você alguma coisa. Ele faz simplesmente porque você ama. Porque Ele ama. Então todas as vezes que chegamos a Deus com as nossas justificativas, ou com as nossas, de vida ao Senhor, para tentar, Senhor, se o Senhor fizer a minha vida, irmãos, vá atrás do Senhor, mas esvazie-se de todas as suas riquezas. Vá buscar ao Senhor, mas deixe as suas riquezas onde elas já estão. As suas riquezas, os seus valores, os seus direitos não podem comprar ou sequer exigir de Deus alguma coisa. Não são os meus valores e os seus valores. Aí está o maior engano da igreja, quando nós achamos que nós podemos alguma coisa, quando na verdade não podemos nada. Naamã, ao olhar o seu rei, ele tem o respaldo do seu rei. Ele confia na palavra do seu rei. Ele vai com uma carta do rei terreno buscar o profeta, que o dono é o rei do céu. Toda e qualquer assinatura, valores, toda e qualquer justificativas terrenas não entram no reino do céu. Não são plausíveis para mover o coração de Deus em nossa direção. Se nós não abandonarmos os valores nossos e começarmos a olhar ao reino de Deus, o Senhor como sendo o Senhor único de nossas vidas, então nós estaremos com uma carta nas mãos, com justificativas plenas. Mas a minha família está precisando, mas o meu casamento está quebrando, mas os meus filhos estão se perdendo, e a culpa continua sendo nossa. Nós criamos problemas para nós. A culpa continua sendo nossa. Por quê? Porque queremos viver a vida no meio dos homens, como os homens naturais. Mas homens que foram marcados pelo Espírito nunca mais tornarão a ser homens naturais. Ou seja, entenda, homens que foram marcados pelo Espírito nunca mais terão os valores naturais como prioridade na sua vida. Ele vai precisar entender que a sua vida não é mais a mesma coisa.
Ele vai precisar entender que uma crise conjugal não se resolve mais como se resolvia no passado. Ele vai precisar entender que um problema com criança, com filho, de comunicação, não se resolve mais como você fazia no passado. Nós precisamos ir buscar ao Senhor. A cura e a restauração e a transformação está nele. Amém? Está nele. Então nós precisamos ir a ele. A grande verdade é que ele permite de nós irmos até ele de todas as formas. A gente só vai perceber que depois que tem um encontro com ele, que os ouros, as pratas, que os valores não valiam de nada. Não valiam de nada. O profeta disse: eu não quero nada disso, mas eu trouxe para o Senhor. Não, você não entendeu ainda. E ele cheio de ouro, que todo mundo quer, ele cheio de prata, que todos estão buscando, olha para aquilo tudo, para todos aqueles valores e diz: caramba, nunca ninguém fez isso. Todos estão atrás disso. Todos estão atrás do ouro e da prata. Todos estão atrás de uma felicidade que não lhe custe alguma coisa. Todos estão atrás de algo que contemple, o que preencha a sua vida, que não lhe custe alguma coisa. A igreja não é essa, não pode ser essa. A felicidade da igreja é o complemento, o estar pleno dessa igreja, não estar nos valores que os homens estão hoje buscando freneticamente. Por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque ele diz: lá é o meu lugar. Estão reconstruindo a minha terra, estão reconstruindo o meu lugar. Lá é o local onde eu me sinto completo. Amém? E aí a gente vai começar a ver agora. Eu tenho 20 minutos ainda para falar, Jesus. A gente vai começar a ver agora o que você prefere enxergar. Agora que eu vou chegar no tema da mensagem. O que você prefere enxergar? Versículo 7 diz assim: assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder a vida ou morte? Versículo 8 agora. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Eita! Naamã chega com a sua comitiva, com ouro, com tudo nas mãos, e apresenta-se ao rei de Israel, e com uma carta do rei da Síria. E na carta vem dizendo: estou enviando junto com esta carta o meu comandante para que você o cure da lepra. Cara, imagina. O rei de Israel começa a rasgar a veste. Como que eu vou fazer? Esse homem está procurando uma confusão comigo. Ele quer entrar em guerra comigo. Como é que eu vou cuidar desse homem? Como é que eu vou curar? Como é que eu vou transformar isso? Não existe. Sou eu Deus para fazer isso. De repente isso chega no ouvido de Eliseu. E quando isso chega no ouvido de Eliseu, o homem de Deus, ele diz para o rei: por que rasgaste as tuas vestes? Envia a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Irmão, nós estamos enxergando o mesmo problema. Nós estamos enxergando o mesmo alvo, a mesma situação. O que Naamã, o que Eliseu está enxergando não é uma situação diferente. É o mesmo Naamã, comandante do exército, rei da Síria, com lepra. E o que o rei está enxergando é a mesma situação.
Quando você olha de um lado, você está enxergando um rei desesperado, dizendo: eu não sei o que eu faço, eu estou desesperado. Quando você olha para outra ótica de Eliseu, ele está dizendo: por que o senhor está assim? Acalma o teu coração. Há uma convicção, gente, no coração desse homem, no coração de Eliseu, que falta a igreja de hoje. O que nós mais encontramos na igreja de hoje são situações onde a igreja escolhe enxergar o lado do rei. Eu não sei mais o que eu faço com o meu casamento, não sei mais o que eu faço com a minha vida, não sei mais o que eu não aguento mais, eu quero parar, eu quero desistir, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais saber de nada, porque tudo que eu faço na minha vida dá errado, que desgraça, que isso, que aquilo. Quantos já ouviram isso? Amém? Mas o interessante é que Deus, é que Eliseu está enxergando o mesmo problema. E a convicção que ele está no coração, de que quem está mostrando isso é Deus, o torna equilibrado, confiante, certo do que Deus vai fazer, certo do que Deus pode fazer. Presta atenção, a visão de uma igreja espiritual nunca vai entender a visão de uma igreja carnal. A visão de alguém que é do Espírito não vai compreender nunca a visão de alguém que está na carne. Mesmo os dois dentro da igreja, mesmo os dois fazendo parte do mesmo reino. Ele está olhando para o rei dizendo: por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor está desesperado. Ele está dizendo, em outras palavras: eu não estou compreendendo qual é o desespero do Senhor. Humanamente falando, o rei tinha todas as justificativas para estar desesperado. O exército do rei da Síria é um exército poderosíssimo. Quem estava na Síria era uma criança que havia sido levada cativa para a Síria. Ou seja, há uma incursão dos sírios lá dentro e ainda leva gente. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo: mas ele está procurando novamente uma guerra comigo, contra esse exército. Como é que vai ser? Todas as justificativas plausíveis para dizer: não, o rei está certo, gente, é complicado. Irmãos, preste atenção, mas Deus está querendo nos levar a um nível mais profundo de relacionamento. Não simplesmente um nível de igreja, de cantar, de louvar, de ofertar, de ouvir palavra. Deus está querendo nos levar a um nível mais profundo lá fora. Quando você estiver lá fora, quando você encontrar os Naamãs da vida, quando você encontrar as lepras da vida, quando você encontrar as situações que até afetam a sua vida diretamente. Por exemplo, talvez alguns tenham entrado hoje aqui com alguns problemas que não sabem mais o que fazer. E a pergunta que eu faço para você é: o que você escolhe enxergar? Porque o que está ali já, irmão. Não tem como mudar. Se está com lepra já. Se está acabando o casamento, está acabando o casamento já. Mas como é que você escolhe enxergar esse casamento? Se a situação está complicada, ela já está complicada, ela não vai mudar, está complicada. Agora, como você escolhe enxergar isso, irmão? Deus está nos levando a enxergar algo mais profundo, a entendermos que nascemos de novo. E se nós nascemos de novo, nascemos num novo reino. Nós não nascemos de novo no mesmo reino que antes. Nós não nascemos de novo no reino terreno, onde a lei desse mundo rege a nossa vida. Quando ele diz que é importante que nasça de novo, é que a gente nasça de novo, mas que a nossa visão esteja agora num reino que é espiritual. Como eu falei para vocês na semana passada, ou retrasado, nós conseguimos acreditar no céu, na terra, no mar. Eu posso dizer para você com toda a força, com todos os argumentos, que o mar não existe. Você vai me dizer: você está louco? O mar existe. Eu falei: não existe, existe.
É capaz de você me pegar, colocar no carro, me levar até o mar e falar: molha os pés aí, pastor, você vai ver que o mar existe, está aí. Por que você não tem dúvida disso? Mas por que você tem dúvida que Deus, Ele existe? E o que é mais real? Se Gênesis diz que todas as coisas foram criadas através da sua palavra, se João diz que todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus Cristo, e sem Ele nada do que houve, nada do que há, havia de ter sido feito. Então se Deus, que é Espírito, criou todas as coisas, então quem é mais real? Aquilo que foi criado ou o Criador? Então a visão que Eliseu está tendo não é uma visão quem está olhando para mar, terra, sol. A visão que Eliseu está tendo é antes disso, é do Criador. Ele está dizendo: o meu Pai criou todas as coisas. O meu Senhor criou todas as coisas. Por isso ele está dizendo: mande ele vir aqui, porque ele saberá que é profeta. Ele não está se exaltando. Ele está dizendo: mande ele vir aqui, porque ele sabe que vai haver a Senhor aqui. O que é uma lepra? Olha os olhos dele. O que é uma lepra aos olhos do Criador? O mesmo Eliseu está com Geazi. Eles estão sendo literalmente perseguidos, aquela coisa toda. E de repente ele está dentro da sua tenda com Geazi. E mais que de repente Geazi, no meio da noite, sai da tenda para ir lá fora. Eu, na sexta-feira, né, deve ter ido fazer aquele pipizinho básico no meio da noite. Não imagino que ele tenha ido lá para olhar as estrelas. Estava dormindo, levantou, apertou. Só que quando ele sai da tenda, o que ele enxerga? Um exército ao seu redor. Imagino que ele nem tenha conseguido fazer o pipizinho dele. Ele voltou para dentro da tenda. Mas, mestre, o negócio está ruim. O que houve? Tem um exército cercado a gente aí. Deu ruim. O que Eliseu fala para ele? Senhor, eu peço ao Senhor que abra os olhos desse rapaz. O que é isso, gente? O que é isso? O que Eliseu escolheu enxergar novamente? O que é isso, maninho? O que ele resolveu enxergar novamente? Ele poderia estar lá enxergando o exército, o mesmo exército que Geazi estava enxergando, e tinha todas as justificativas plausíveis. Quando Geazi volta para dizer: olha, há um exército cercando, quando ele sai, tem um exército de fato, a justificativa é plausível, está lá. De novo, o mesmo problema enxergado por dois lados diferentes. Estão sendo enxergado aquilo que foi criado, e Eliseu vai naquele que criou todas as coisas. Eliseu sai desse plano físico, Eliseu tira sua mente daqui, e ele está vivendo um outro reino. E quando ele vive um outro reino, ele consegue enxergar. E ele fala: Senhor, leva esse camarada, leva Geazi para uma outra dimensão, abre os olhos dele para que ele enxergue. E Deus então dá essa condição a Eliseu. Pá! A cegueira espiritual lhe deixa. A cegueira naquele momento, como num instante, como num passe de mágica, ela deixa Geazi e ele enxerga o quê? Carros e cavalos de fogo, que eram muito mais poderosos e eram em maior número do que aquele exército que ele já estava enxergando. Meu Deus! Carros e cavalos de fogo! Você entrou por essas portas pensando o que da sua vida? O que você tem enfrentado na sua vida? Em qual área você tem murmurado na sua vida? E o que você está escolhendo enxergar na sua vida? Deus nos dá condições sempre de enxergar os dois lados. Deus permite que sejamos ainda esses que não conseguem enxergar o que Ele quer fazer. Mas ao mesmo tempo, todo aquele que colocar o seu coração nele
que quiser ser dirigido por Ele, Ele vai tomar pela mão e Ele vai fazer eu e você, Sandro, enxergar aquilo que Ele quer que a gente enxergue. Então não tem casamento destruído, não tem família arruinada, não tem situações que Deus não possa fazer. Só há situações que eu não posso acreditar. Por quê? Porque eu escolhi não acreditar. Irmãos, o que é isso? O que é isso quando Elias, no Monte Carmelo, desafia os profetas de Baal? Homens que já estavam se rasgando, se lanhando, levando a sério o seu culto ao seu Deus Baal. E Elias dizendo, clama mais alto, talvez ele esteja ocupado fazendo alguma coisa. Chama mais alto, Baal deve estar dormindo. O que é isso, irmãos? Um homem que depois manda, prepare o altar, ele monta o seu altar, coloca a lenha, coloca a oferta, abre uma vala em volta do altar todo e toma-lhe água em abundância, a ponto de encher todo aquele córrego, porque ele sabia que no momento em que ele fosse clamar a Deus, Deus iria fazer o quê? Enviar fogo do céu. Nós perdemos a habilidade de pedir fogo do céu a Deus. Como igreja nós perdemos a habilidade de chorar aos pés do Senhor. Como igreja nos tornamos às vezes tão secularizados, tão seculares. Eu já falei isso uma vez, e eu acredito firmemente que a vontade de Deus não era simplesmente matar os profetas de Baal. Não acredito nisso. Que a vontade simples de Deus não era Ele apresentar que Ele era Deus para que Elias desse a ordem, agora matem todos os profetas. Não acredito que tenha sido isso, porque os profetas de Baal sempre existiriam. Existem até hoje os profetas de Baal. Mas corações como o de Elias, marcados daquele jeito, nem sempre há. Então imagino que antes de morte de profetas de Baal, Deus estava contemplando um coração que estava cheio de fé. Deus estava fazendo a mesma coisa que fez com o seu filho. Pai, para que saibam que tu me enviou e eu sou um contigo e tu és um comigo, eu declaro, Lázaro, venha para fora. A igreja perdeu a habilidade de olhar para dentro da sua casa e ver o marido e ver os filhos e falar, Deus, envia o teu fogo do céu sobre a minha casa. Deus, envia a tua resposta, nenhuma outra diferente, porque eu escolho acreditar. Eu escolho acreditar. Quantos escolhem acreditar? Amém? Porque rasgaste tuas vestes. Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Cavalos, carros, comitiva. Não é isso que ele fala aqui? Eu marquei aqui. Versículo 15, só para tu enxergar aqui. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram. No versículo 9 está dizendo que Naamã foi com seus carros, cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. No versículo 15 diz que ele estava com uma comitiva. Quando se fala de carros, cavalos, comitiva, está falando sobre valores, está falando sobre posição, sobre status, sobre importância. Quando se fala sobre os valores que o rei deu a Naamã para que houvesse cura, está falando sobre esse cara, esse Naamã. Então ele vai para fazer a vontade de Deus, para ser curado, desculpa, ele vai em direção ao profeta
para ser curado, mas ele vai com uma comitiva, ele vai com seus carros, cavalos. Entendeu? Imagina que ele está numa carruagem. Imagina que ele está num lugarzinho diferenciado. Ele era o comandante. O rei tem relacionamento direto com ele. Deu para entender? Não é qualquer um. Então ele é o cara. Então não imagina que ele está indo lá a pé, ou ele está indo num pangarezinho. Entendeu? Imagina que ele está numa carruagem. A carruagem. Fica imaginando assim, como eu falei, eu viajo, né? Imaginando que aquela carruagem com as cortininhas fechadas. Esse é o barulho do cavalo, né? Chegando naquele lugar, quando ele chega em frente à casa do lugar onde Eliseu está, ele ainda abre a cortininha para ver se Eliseu já está lá, porque é o rei, é o Naamã que está chegando. Cheio de valores. Está indo em busca da sua cura com os seus valores, na carruagem, no controle da sua vida, no domínio da sua vida. No domínio da sua vida. Irmãos, preste atenção. Tem um montão de gente que entra por essas portas e por portas de tantas outras igrejas precisando de algo de Deus, mas que não descem da carruagem, que não descem, que não se humilham, que não se tornam seres humanos simples, que não tornam-se apenas seres humanos carentes e dependentes. A resposta que Naamã vai dar a Eliseu é: eu pensei que ele fosse vir aqui fora me receber. Eu pensei que ele fosse colocar na minha frente, se apresentar a mim, invocar o seu Deus, mexer com as mãos, tocar em mim, e aí eu seria curado. Porque eu não sou qualquer um, não. Eu sou crente, mas não sou otário. Eu sou crente, mas não sou bobo. Porque quer me fazer passar de trouxa? Ó, o que é isso aqui, gente? Carruagem. Quer me enganar? Deixa eu ver o celular dele. Ó, carruagem. Estou no controle, estou no domínio. Irmão, presta atenção. Deus está te chamando e me chamando para perder a carruagem, para perder o domínio da nossa vida, para perder o controle, perder o estilo, perder o que você sabe, o que tem que perder. Porque Naamã chega até aquele camarada, o profeta, ele está achando que o profeta tinha que vir até ele. Tem muita gente que está dizendo: determina que Deus vai fazer. Ó, o que é isso? Carruagem, irmão. Não tem determinar. Deus não precisa fazer mais nada por mim e por você, e ainda assim nós seremos devedores pro resto da vida. Ele faz por amor. Ele está nos levando a enxergar o outro lado. Por que a igreja não acredita nesse Deus? Por que nós declaramos da boca para fora? A primeira coisa que sofre quando nós passamos por alguma crise é o relacionamento com Deus. Não somos fiéis. Não somos fiéis. Não somos fiéis nos louvores, não somos fiéis na palavra, não somos fiéis no dízimo, não somos fiéis. Por quê? Porque não acreditamos, não enxergamos o que deveríamos estar enxergando. Precisaríamos enxergar o que tinha que estar enxergando. Então ele chega lá em Eliseu. Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E aí Deus é muito massa, né, gente? Deus é muito demais. Eu acho isso. De verdade. Porque Deus coloca no coração de Eliseu o seguinte: Eliseu, não vai lá não. Pega um servozinho seu e manda o recado. Aí a Bíblia vai dizer aqui, versículo 10:
Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Esse é aquele caso que a gente espera que Deus vai fazer desse jeito. E quando as coisas não acontecem do nosso jeito, a gente perde a esperança. Eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar a Deus. Assim, aqueles lapsos de fé. Eu vou buscar o Senhor. E aí o camarada vem para o culto de oração, vem para o culto de estudo bíblico, vem para o culto que não tem culto. Ele está na porta porque ele quer buscar a Deus. Ele faz de tudo, não sei o que. Ele está esperando que Deus faça alguma coisa, que Deus vai mover, que Deus... E aí passa um mês, passa 2 meses. Cadê Deus? E a minha expectativa foi frustrada, porque o que eu queria Deus não fez. E aí a gente começa a perceber que essa igreja ela é tão movida por... É quase como aquele cachorrinho adestrado. Já viu o cachorrinho adestrado? Irmão, sou igreja também, tá? Estou no meio. Então, é que quase igual aquele cachorrinho adestrado. Rola, se nós rolarmos, nós estamos em busca do biscoitinho. O mais importante é o biscoitinho. Fica de pé. Fiquei de pé. Cadê o biscoitinho? A igreja espiritual não está olhando para o biscoitinho, ela está olhando para aquele que dá ordem, para aquele que é o dono, para aquele que entende. Então todas as vezes que nós estivermos buscando a Deus, esperando um biscoitinho, deu para entender o biscoitinho? Esperando o biscoitinho, nós vamos nos frustrar, porque o Senhor não quer que a gente valorize o biscoitinho. O Senhor não quer que a gente valorize a recompensa. Ela acontece, ela vai vir, a recompensa. Ele quer que a gente valorize o reino, a sua vontade, a sua palavra, aquilo que Ele tem para fazer. Busque o meu reino, a minha justiça, a minha vontade, sabe? Me busque, porque as outras coisas você vai perceber que vai acontecer na sua vida. Mas qual que é a dificuldade da igreja? Que ela escolheu enxergar o lado errado. Ela escolheu enxergar aquilo que rouba a sua fé. Ela escolheu enxergar aquilo que está te matando todos os dias. Essa igreja não tem mais vigor, não tem alegria, não tem vontade de orar, não tem vontade de clamar, não tem vontade de estar na igreja. Qualquer festa é um motivo para te tirar da igreja. Essa igreja perdeu a identidade completamente. Por quê? Porque ela está indo em busca da cura da lepra, mas não está indo em busca do seu rei. E quando a lepra não é curada na sua carne, essa igreja se entristece, ela morre, ela desanima, ela desmotiva. Mas quem está olhando o reino, está olhando para a mesma situação, dizendo: Rei, por que o Senhor rasgou as suas vestes? Está olhando para a sua casa, para a casa de outro, dizendo: não se desespere, o rei está com você. E muitas pessoas estão dizendo: mas cadê ele, meu Deus? Cadê esse rei? Cadê esse Deus? Onde está o meu Deus? Ah, irmão, Deus está te chamando para enxergar o outro lado. Deus está te chamando para largar a preguiça de lado. Deus te chamando para o compromisso, para a responsabilidade, para envolvimento. Deus te chamando para entrar nesse lugar, para ouvir a palavra aqui, para ouvir a palavra em casa, para ser, sabe, extensão dele onde quer que você esteja. Não é porque você está cansado que você não vai para a igreja. Não é porque você brigou com o marido que você não vai para a igreja. Não é por causa disso ou daquilo. Por quê? Porque você não está em busca da cura da lepra. Você está em busca daquele que é dono de tua vida e da tua casa. Irmãos, eu vou precisar passar 5 minutos. Quantos me dizem amém? Não foi muito convincente, mas eu vou fazer assim mesmo. Eu tenho que terminar essa mensagem, irmão. Tenho que terminar essa mensagem. Então Eliseu enviou o mensageiro. Amém? Até que não foi. Então o versículo 11, já até falei um pouquinho dele, vou ser breve nesse versículo 11, que ele diz assim: mas Naamã ficou indignado. Olha só, indignado. Quantos aqui já ficaram indignados com o Senhor?
Irmão, pai de hipocrisia, pode levantar a mão, eu já fiquei. Já ficou indignado com o Senhor? Eu já fiquei indignado com o Senhor. E eu falei para ele, Deus, eu estou indignado com o Senhor. Eu não falei indignado, porque eu acho que ninguém usa mais essa palavra indignado, né? Eu falei assim, eu tô com raiva do Senhor. E eu estava com raiva mesmo. Mas eu falei assim, não adianta eu tentar esconder do Senhor. Não concordo com um montão de coisa que está acontecendo na minha vida. O Senhor me ajuda, porque eu não tô querendo te obedecer, não. Gente, isso é tão fantástico, sabe por quê? Porque esse Naamã, ele fica indignado com o Senhor. Porque ele esperava que fosse ser de um jeito e foi de outro. Mas Naamã ficou indignado, saiu dizendo, eu estava certo que ele sairia para receber-me. Olha só a importância aí, ó, né? Ele ia me receber. Eu sou o Naamã, cara. Sou o Naamã. Ele sairia para me receber e invocaria de pé o nome do Senhor. Ou seja, ele queria um show pirotécnico, um show particular, onde o alvo seria ele. Deus agiria em prol dele. É como aquele crentezinho que fez o concurso e ele acha, porque ele é servo de Deus, que ele vai passar e que o macumbeiro não vai passar. Só que o macumbeiro estudou e você não estudou, e você vai ficar reprovado. E isso é a honra de Deus. Isso é vontade de Deus. Porque a gente acha que a gente é o melhor. A gente é tão ridículo, tão besta, que a gente acha que é melhor do que alguém só porque a gente é crente. As pessoas conseguem usar o termo, porque as pessoas do mundo, é você também, miserável. Você também é do mundo. Nós somos iguais. Deus nos chamou para amar, para respeitar. Deus nos chamou para enxergar a diferença. Amém? E aí ele vai indignado com Deus, achando que isso e aquilo. A gente vê a posição dele. Porque no versículo 2 ele fala assim, não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? E eu estava lendo ali agora, ali atrás, ali eu vi rios e melhores. Não são os rios melhores? Ó, superioridade. Irmão, se você não se dobrar, pode continuar na igreja, mas nada vai acontecer. Porque só enxerga o outro lado quem se dobrou. Só enxerga o outro lado quem se quebrou, quem se dobrou, quem se curvou diante de Deus. Enquanto você estiver onde? Na carruagem. Enquanto você for dono da sua vida, você vai continuar indignado, achando que os rios daqui são os melhores. Só que os rios de lá, Abana e Farfar, todo mundo enxergava que eram os melhores do que os rios lá de Israel. Só que somente um homem enxergou que através da ordem de Deus aquele rio que era ruim era a resposta. Enxergar o outro lado. Porque enxergar alguma coisa além da sua visão não é enxergar a mesma coisa que todo mundo enxergou. Enxergar alguma coisa que está além da sua compreensão é enxergar o que Deus deu para você enxergar. Então tem situações que você vai olhar para a sua casa que alguém vai dizer não tem mais jeito, mas Deus te deu uma visão. E se Deus te deu uma visão, vai em frente. Amém? Sim ou não, gente? E aí ele vai embora, gente. O cara vai embora. Fica imaginando o cara falando assim, minha comitiva, vamos embora. E tá indo embora. Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, isso acontece com a gente. Tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que isso acontece com a gente. Que ele faz uns servozinhos dele, os insignificantezinhos, os menorzinhos. Chega para ele e fala assim, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. E ele dá aquela olhada, cheio de lepra no corpo ainda. Se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil para o senhor não teria feito? Não, mas mergulhar 7 vezes no Jordão, o que o senhor tem a perder? Vai lá e mergulha 7 vezes, meu Senhor. E aí ele para a carruagem. Ele para a carruagem. E aí ele vai lá. Brabo ainda. Mergulhar no rio. Mergulha no rio. E é lá que ele tem um encontro. Deus é tão misericordioso, porque quantas vezes nós já pisamos na bola com Ele? Alguém já pisou aqui na bola com Deus? Já? Já pisamos um bocado.
mas sempre Ele manda um anjo dele. Sempre Ele manda a sua palavra. Sempre Ele traz uma palavra. Maninho, eu tô contigo. Sempre Ele traz uma palavra. Sabe, Bard, eu sou sobre a sua vida. Sempre quando ele está desanimado, desmotivado, entristecido. Porque Naamã estava isso. Toda a esperança de cura dele havia ido por água abaixo. Porque, primeiro, o profeta não veio falar com ele. Segundo, tinha que mergulhar no rio. Ele achou aquilo um absurdo. Não se encaixava na sua forma de viver. Não se encaixava nos seus parâmetros, nos seus valores, né? Não encaixava-se. Mas Deus, mas por que o senhor não faz isso? Mas a vontade que aqueles caras estão dando um tapa na cabeça de Naamã. E aí Naamã desce e ele mergulha 7 vezes. Amém? 7 vezes. Então no versículo diz 15: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram. Naamã e toda a sua comitiva voltaram. Agora ele estava o quê? Curado. Mas olha, começa uma diferença fantástica aqui. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse o quê? Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Na hora que ele chegou cheio de onda de si, o profeta falou com ele? Não. E na hora que ele se dobrou, que ele teve que mergulhar no rio, o profeta chegou perto dele agora? Chegou, está aqui, ó. E Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, o coração já está diferente, porque a declaração dele é a seguinte: eu não sou mais o mesmo. Eu não esperava que Ele fizesse isso por mim, mas as minhas mazelas, as minhas lepras foram levadas embora naquele rio que eu não acreditava. Aquilo que eu não acreditava que fosse acontecer, profeta, aconteceu. E agora eu vejo que Deus é verdadeiro. E agora eu vejo que eu posso confiar que Ele é verdadeiro, que nunca mais eu vou ser o mesmo, que agora eu sou diferente. Amém? Aí, vamos pular aqui que eu já passei muito do horário, dá vontade de ficar aqui um tempão. Versículo 17 diz assim: e disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas à terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios em nenhum outro Deus senão ao Senhor. O que você percebe aqui? Nunca mais Naamã foi a mesma coisa. Nunca mais Naamã viveu da mesma forma. Nunca mais Naamã seria igual que ele foi até chegar ao profeta Eliseu, até ter um encontro com Deus, até ter sentido na sua carne o toque do Senhor e a transformação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Sabe o que está faltando na igreja hoje? Mergulhar nesse rio. Está faltando para a igreja hoje se envolver com esse Senhor. Está faltando a igreja hoje poder dizer: nunca mais eu serei a mesma coisa. Depois do encontro que eu tive com o Senhor, nunca mais eu vou fazer a mesma coisa, porque eu encontrei o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nunca mais eu serei o mesmo. Eu não vou fazer mais as coisas que eu fazia no passado. Eu não vou ser mais dono da minha vida. Eu não vou reger mais a minha vida. Eu não quero mais ser arrogante. Eu não quero mais ser, sabe? Eu não quero. Nunca mais. Ele olha para o profeta e diz: nunca mais eu irei adorar a outro Deus senão ao Senhor dos Exércitos. Igreja, preste atenção aqui. Você quer resposta de Deus? Então não busque a cura da lepra, busque ao Rei. O seu maior problema não é a lepra. O seu maior problema não é o seu casamento. O seu maior problema não são os seus filhos. O seu maior problema não é o desemprego, não é o dinheiro, não é a vida financeira, emocional. O seu maior problema é que você escolheu enxergar o lado errado. E Deus está te chamando, a mim e a você, a enxergar o reino. Enquanto alguns estão desesperados pelo Brasil em crise, alguns outros dizendo: Senhor, eu confio que Tu és meu Rei.
e que não vai me faltar o pão de cada dia. Eu não sei, eu posso estar desempregado, mas o Senhor vai sustentar eu e minha casa. Eu acredito nisso. Esse é o nosso Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Quantos podem aplaudir a Ele que é digno? Aleluia! Ei! Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus.